Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente dessa casa, vereadora, nobres pares, público presente. Cumprimento especial à Escola de Paz do Brasil, a seccional Videira. Parabenizo pelos 40 anos. Já tive a oportunidade de participar de eventos com vocês. Meu aluno foi estudante lá no Jocan, então já participei de temas muito enriquecedor. Parabéns pelos trabalhos ao longo dessas 4 décadas. Gostaria também de citar, o vereador Marcos falou sobre o nosso jogo que a gente acabou realizando, a equipe da Ávia, da Associação Videirense de Esporte Adaptado, treina regularmente às quartas-feiras, e recebemos um convite do professor Gustavo para participarmos lá. Então a equipe dos vereadores foi lá, se fez presente. Lógico que preparo físico e talento não é o nosso forte, mas o importante é a gente fazer o nosso papel junto à inclusão. O resultado é o que menos importa. O esporte é o que mais ganha, nós certamente fomos os que mais ganharam naquela noite. Já temos o compromisso com o professor Gustavo de auxiliá-los nos próximos treinamentos. Então, queria mandar um abraço aí para o professor Gustavo Brandalize, para o professor Jean Carlos Ferreira e para os atletas, o Márcio Valmórbida, Fernando Lúcio Alves, o Fernandinho, que joga muito, Michel de Oliveira, Vilmar da Luz, Ricardo Balestrin e Ricardo Pinto. Tá? Aproveitando sobre o assunto da inclusão, também parabenizar a equipe da Ávia, que esteve no Meeting Paralímpico em Florianópolis no final de semana, conquistou 21 medalhas. A nossa equipe do Paradesporto é sempre um orgulho em várias modalidades. Então, estive em conversa com o professor Ciro a respeito do Bolsa Atleta, sobre o reajuste, a gente tem uma equiparação aí nas Bolsa Atletas, tanto no mesmo patamar do Paradesporto, quanto para as outras modalidades. Então, a gente vai seguir nessa briga aí. Também gostaria de parabenizar mais uma vez a nossa comissão de trânsito pelo nosso trânsito de Videira. Cada semana que passa parece estar mais legal, mais tranquilo para transitar. Tem pontos a se ajustar ainda, A ponte César Carelli ainda tem, em alguns horários, está com uma certa dificuldade de fluxo aí próximo, Tatá, do caldo de cana. Mas a comissão de trânsito está estudando e vai facilitar. Mas quem tem transitado pelas ruas de Videira percebe a diferença. Então, estamos muito satisfeitos, e um pouquinho aí de calma, bom senso e ouvir as pessoas acaba fazendo muita diferença. Aproveito a fala do vereador Nilson, que, aliás, faz um grande trabalho, Nilson, E, mais uma vez, eu também sofro, às vezes, a gente sofre de timidez, então a dificuldade em falar. Parabenizo por você listar tudo, acho muito importante. Nem sempre eu consigo lembrar de tudo que eu quero falar. Então, siga firme no seu trabalho, está no rumo certo. Queria aproveitar, então, a fala do vereador Nilson e parabenizar a Escola do Legislativo, o trabalho da Ellen. A gente já teve as primeiras indicações dos vereadores mirins, algumas muito pontuais, pedindo material esportivo, pedindo livros para a biblioteca, pedindo, inclusive, vaga de motos. E a outra era para criar uma biblioteca ou um sebo ambulante, uma ideia muito boa. Eu acho que a gente pode repensar bastante sobre isso. É muito importante os nossos vereadores mirins estarem preocupados com a nossa educação, mas é fundamental essa Escola do Legislativo, porque a gente está preparando cidadãos. Principalmente, a gente vai preparar os nossos políticos do futuro. Então, eu sonho muito que essas crianças sigam nesse caminho, pautadas pela seriedade e pela preocupação com o bem-estar de todos. Queria também comentar um assunto que me preocupou na sessão da semana passada, que o nosso presidente acabou levantando a questão, senhor presidente, sobre os plantões da nossa cidade e sobre grandes alterações que tiveram. E aí eu não sei se o senhor presidente acaba desconhecendo um pouquinho como funcionava o sistema de plantões. Eu há 25 anos trabalho nesse setor, momentaneamente não estou, mas seguirei do setor de farmácias, e eu gostaria de falar só uma questão. Na madrugada, senhor presidente, só existe uma farmácia sempre. Não sei se o senhor não costuma ir nas farmácias de madrugada, mas sempre foi, a vida toda, O pessoal que está há muitos anos com a Escola de Paz, muitos moradores, sempre foi uma farmácia só de madrugada. É inviável ter mais de uma farmácia de madrugada. Ninguém vai abrir as portas para trabalhar, senhor presidente. Então, sempre teve uma farmácia só. E ele segue uma escala de plantão. E continua tendo uma escala de plantão.
teve inversão agora dessa escala, ela era de segunda a segunda, vai ser realizada de sábado a sábado, para o plantonista poder descansar no final de semana, senão ele vai seguir naquela batalha. Fiz muito plantão de madrugada e eu sei como é isso. Então, na regulamentação de 2022 do prefeito Dorival Carlos Borga, ele apenas jogar um pouquinho mais para cima o horário de atendimento, inicia oficialmente às 22 horas, e na madrugada sempre foi só uma farmácia. Então, assim, a escolha não tem muito o que fazer, até porque hoje são mais de 30 farmácias no nosso município, e se eu olhar no decreto, não tem mais que 10 farmácias que queiram fazer, porque não é viável economicamente para ficar com uma farmácia. Imagine se tiver a liberdade de cada um. Então, acredito que vai ser uma dificuldade o que o senhor espera, e não tirou a liberdade de ninguém. As pessoas podem continuar comprando nas farmácias que bem entenderem, podem ter a sua farmácia de escolha, mas na emergência, na madrugada, ela vai ter que ir na farmácia de plantão, infelizmente. Dito isto, queria aproveitar e agradecer a presença do senhor Luiz Jacinto Rosa, nosso popular galego, que está aí na tribuna. O senhor Fernando Farias também fez parte do início da trajetória da Perdigão. Amanhã, 16 de abril, a gente comemora 58 anos da conquista do Campeonato Catarinense de Futebol. Essa é uma camisa retrô. Ela é o uniforme que foi usado na conquista do Campeonato Catarinense de 1966. Mas então, como amanhã a gente comemora esses 58 anos, o campeonato só terminou no dia 16 de abril de 1967, depois de um quadrangular. Eu sempre gostei muito de esportes, da história desse município, Eu e o senhor Fernando já trocamos muitas vezes a ideia sobre o nosso sonho de ter o Museu do Esporte em nossa cidade. Estou batalhando por isso, já tive pelo menos a garantia do secretário de Cultura, em breve nós termos uma sala para isso, mas nós temos uma rica história esportiva, e nós não podemos deixar esquecer isso. Na última grande comemoração que a gente fez, inclusive na administração do prefeito Borga, em 2017, na comemoração dos 50 anos da conquista, foi feita uma exposição. Organizei, junto com a ajuda do pessoal da Fundação Municipal de Esportes e o pessoal da Secretaria de Cultura, essas homenagens a gente não pode deixar passar. De 2017 para cá, a gente já perdeu mais alguns companheiros daquela conquista. Então, se me permitem ainda, acho que eu consigo em 7 minutos, eu fiz um texto, quando se comemorou 43 anos da conquista. Esse texto foi reeditado em 2017, pelo jornal Folha, na comemoração dos 50 anos. Eu gostaria de ler um pouquinho sobre a conquista. Em 16 de abril de 1967, a Perdigão conquistava em Joaçaba, diante do Comercial, o Campeonato Catarinense de Futebol, imortalizando assim o alvirrubro videirense, pois aquela foi a primeira conquista de um clube do oeste do estado. A história da Sociedade Esportiva Perdigão havia iniciado em 1964, quando um grupo de apaixonados por futebol, encabeçados por Flávio e Fioro Brandalize, se reuniu nas dependências da Perdigão para deliberar sobre a formação de uma nova equipe, que durou apenas 5 temporadas, de 1965 a 1969, mas gravou seu nome na história do futebol catarinense. A primeira diretoria, de caráter provisório, foi formada por Flávio Brandalize, presidente, Silvio dos Passos, secretário, e Fioro Brandalize, tesoureiro. No dia 31 de agosto de 1964, aconteceu a primeira Assembleia Geral, quando foram aprovados os estatutos e a primeira diretoria composta. Moacir Brandalize, presidente, Silvio dos Passos, vice-presidente, Varteli Trancoso, tesoureiro, Sérgio Vargas, secretário, Plauto Graziotin, diretor de esportes, e Fioro Brandalize, diretor social. A primeira competição foi o Campeonato Municipal, diante de tradicionais equipes do município, como Alvorada, Floresta e a Associação Atlética Videirense, que há muitos anos vencia o Citadino. A conquista foi de maneira invicta, credenciando a Perdigão a disputar o Campeonato Catarinense daquele ano, integrando o Zonal Oeste e chegando à 4ª colocação do estadual.
A boa colocação na competição de estreia motivou o grupo e diretoria. Em 1966, nova conquista no municipal e mais uma vez a vaga no estadual. No grupo B do Oeste, além da Perdigão, estavam o Comercial de Joaçaba, a Sadia de Concórdia, o Guarani de Xaxim, o Vasco da Gama de Caçador, Guaicurus de Concórdia, Cruzeiro de Joaçaba e o Atlético Chapecó. A Perdigão terminou em primeiro lugar, com o Comercial de Joaçaba em segundo, garantindo os dois para o quadrangular final diante de Almirante Barroso de Itajaí e o Metropol de Criciúma, que era o grande bicho-papão no estado. Foi campeão 5 vezes na década de 60. A primeira fase do estadual foi disputada no ano de 66, mas o quadrangular final iniciou apenas no dia 12 de março de 1967, quando a Perdigão recebeu o Almirante Barroso e fez 3-0 sem chances ao adversário. No dia 19, o jogo que foi considerado chave por todos os jogadores do elenco. A Perdigão foi até Criciúma enfrentar o Metropol e saiu de lá com um heróico 0-0. No dia 26, novo jogo no Luiz Leone e mais uma vitória por 3-0, desta vez diante do Comercial. Na abertura do retorno do quadrangular final, a Perdigão foi a Itajaí, mas voltou de lá com uma derrota por 2-0, recolocando o Barroso na disputa pelo título. No dia 9 de abril, Videira parou para assistir o confronto diante do Metropol. Funcionários da Perdigão foram dispensados para acompanhar a partida, e cerca de 12 mil pessoas foram ao estádio municipal Luiz Leone ver a vitória por 2-0. Na última rodada, a Perdigão jogava no estádio Oscar Rodrigues da Nova, em Joaçaba, diante do Comercial, enquanto que em Criciúma se enfrentavam Metropol e Almirante Barroso. O time videirense liderava o quadrangular e dependia apenas de si para levantar o caneco. O jogo começou movimentado e logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Barra Velha abriu o marcador para os joaçabenses. Mas Zinho, artilheiro do estadual naquele ano, deixou tudo igual aos 43 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, muito equilíbrio e jogo duro, até que Barra Velha, cobrando o pênalti, fez o segundo do Comercial, aos 24 minutos da etapa final. A apreensão tomou conta do elenco ao final do jogo, pois, diferentemente dos dias atuais, a comunicação não era tão ágil assim e não se sabia o resultado do outro confronto. Lá em Criciúma, Gama fez 1-0 para o Metropol aos 5 minutos de jogo, mas aos 6, o Birajara deixou tudo igual. A pressão do Almirante Barroso seguiu durante todo o jogo, mas a defesa do Metropol parecia intransponível. Aos 40 minutos da etapa final, em contra-ataque, Idésio marcou o gol da vitória dos criciumenses e, consequentemente, o gol que garantiu o campeonato catarinense de 1966 para a Sociedade Esportiva Perdigão. Então, eu gostaria de deixar os meus parabéns à Perdigão, ao grupo de jogadores, aí representados hoje pelo seu Fernando e o Galego, estender os parabéns ao Riquete, que está aí na nossa cidade, ao Serra Malte, que está em Fraiburgo, aos poucos que ainda estão vivos, mas temos muitos familiares aí. Então, é um motivo de orgulho para a nossa cidade, assim como a história do futsal, do bolão, da bocha, do basquete. A gente não pode deixar essa história morrer. E deixo aqui já meu compromisso. Já falei com o Galego esses dias, a gente vai fazer uma grande comemoração daqui a 2 anos, quando a gente completar 60 anos dessa conquista. Um abraço, muito obrigado.